Amém? Então nós estamos na nossa série de mensagens, como vimos aqui, da semente ao fruto. E hoje, como acabamos de cantar nessa música, vamos falar sobre o tema mansidão. Mansidão, o fruto que pacifica. Mansidão é fruto do Espírito Santo. Mansidão também é uma obra sobrenatural de Deus na nossa vida. Mansidão é fundamental para os nossos relacionamentos. É fundamental para ter saúde nas nossas relações. A mansidão. Mansidão também é outro fruto importante na transformação da nossa vida à semelhança do caráter de Cristo. Nós já estamos no 8º fruto. Domingo que vem, vamos terminar essa série. O pastor Evandro vai falar sobre domínio próprio. E tem sido um desafio muito grande ouvir essas mensagens, ministrar essa mensagem, e eu tenho sido particularmente muito abençoado por elas, né? Muito abençoado. Deus está mexendo na minha vida, Deus está trabalhando na minha vida. Aqui dentro tinha coisas meio muito agitadas, e Deus tem trabalhado no meu coração, na minha vida, na minha mente. Deus tem trabalhado esses temas na minha vida como pai, como marido, como pastor, como pessoa. E eu tenho sido muito abençoado por essa série. Não sei você, né? Mas Deus tem ministrado o meu coração através da sua palavra. Mansidão, no Novo Testamento, diferentemente do que muitos pensam hoje na sociedade, essa ideia de uma pessoa mansa é uma pessoa não é tão bem vista assim. A mansidão, até mesmo em alguns momentos, ela traz uma ideia até pejorativa, né? Ah, aquela pessoa é mansa, aquela pessoa é frouxa, aquela pessoa não reage. Mas mansidão não é isso. Mansidão, naquilo que a Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo escreveu a respeito do fruto da mansidão, ele tinha a ideia de transmitir uma força, algo que tinha poder, e não algo inerte, não algo que parecia fraqueza, covardia, medo. Pelo contrário, ele traz a ideia, quando ele usa o termo que ele usou, da palavra grega, que no português foi traduzido por mansidão, para trazer a ideia de brandura, gentileza, domínio das emoções. A palavra é usada para falar de animais que eram domesticados, que pela influência de alguém ou de alguma coisa, se acalmava, ficava dócil. É essa a ideia, não é a ideia de fraqueza, de inércia, de medo. Não é isso. A ideia de um poder que faz brandar. Um poder que acalma. Um poder que tranquiliza. Que é o poder do Espírito Santo habitando e agindo na nossa vida. Mansidão não traz a ideia de alguém frouxo, de alguém que não reage. Ser manso não é ser capacho dos outros, deixar os outros fazer o que quiser com você, te humilhar, te maltratar. Ser manso não é isso. Ser manso também não é viver sem defender os seus direitos. Há pessoas que às vezes não defendem o seu direito, porque ela acha que ela precisa ser mansa, mas não defender. Não defender às vezes um posicionamento. Ser manso não é fruto ou ter uma personalidade serena. Porque às vezes alguém pode achar, eu não vou ser manso nunca, porque a minha personalidade é forte. Eu brigo mesmo, eu falo mesmo, eu ponho na parede. Mansidão não é fruto de uma personalidade serena. Muito menos mansidão não é fruto de uma boa educação, ainda que isso seja extremamente valioso. Há pessoas que parecem mansas, mas são educadas, são gentis, pedem por gentileza, pedem dá licença por favor. A gente não ensina os filhos assim? Filho, agradece o que você ganhou. Filha, agradece. Filha, pede licença, levanta a mão para falar. Isso são gentilezas, isso é comportamento, isso é maneira, mas por dentro às vezes há uma ira, pronta para explodir, pronta para falar duramente. Gente que parece mansa porque acha que tem um temperamento sereno, mas por dentro está
violenta, capaz de promover as piores atrocidades. Mansidão é fruto do Espírito. É algo que Deus faz em nós e começa a mudar em nós, porque Ele está, pela obra do Espírito Santo, implantando em nós o caráter de Cristo, para que eu e você sejamos a semelhança do Filho do seu amor, como a Bíblia diz. Mansidão, então, é o fruto que pacifica, porque mansidão é o sabor do Espírito, e eu quero trazer essa definição. Mansidão é o sabor do Espírito, que pacifica as relações. Mansidão é o sabor do Espírito que pacifica as relações. Mansidão também, ela é fruto do Espírito que acalma o conflito. Eita, que tem gente que só está esperando uma fagulha para virar uma confusão, para deixar o gigante sair de dentro de si. Mansidão acalma o conflito. Mansidão põe fim à discussão. É ou não é um fruto que nós precisamos na nossa vida? Pessoas que começam uma discussão, mas não conseguem parar, vão até as últimas consequências. Falam. E isso vai gerando mais tumulto, mais conflito, mais briga. Mansidão é fruto que põe fim à discussão. Mansidão é fruto que reconhece o valor do outro, que não humilha o outro, que não pisa no outro, que não desfaz do outro, que não desdém do outro, que não acha que o outro é inferior. Paulo mesmo disse: tenham conta de quem vocês são. Não achem além do que vocês devem achar de vocês. Ele escreveu isso em Romanos 12. Antes, considerem o outro. Mansidão é o fruto que retarda o gatilho da vingança. E às vezes a gente parece manso, mas é só acontecer uma coisa, que eu puxo o gatilho. E aí já sai, e aí já foi. E às vezes as pessoas fazem isso mesmo. As pessoas aqui que trabalham na área policial, certamente tem algum testemunho nesse sentido, que a pessoa: mas por que você fez isso? Não sei. Só sei que eu fiz. Parecia calmo, parecia sereno, mas dentro não era. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, que traz mansidão. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, pedindo essa maturidade cristã, nos seus relacionamentos, que eles fossem maduros, e eles tivessem mansidão ao relacionar-se, ao viverem como comunidade, ao viverem como cristãos numa sociedade violenta, numa sociedade cruel, numa sociedade que pendurava os cristãos, seguidores de Jesus, para acender as luzes da rua, ou seus próprios corpos. Ser manso numa sociedade onde os cristãos eram colocados na arena pelo bel prazer da liderança e do povo daquela época, dos religiosos, para serem dilacerados, comidos pelos leões. Ser manso diante de tanto sinal de violência. E se eu disser a você que quem está escrevendo essa carta e quem escreveu essa carta, quem falou sobre mansidão foi alguém extremamente violento, foi alguém que torturou, foi alguém que consentiu a morte dos cristãos, foi alguém que foi cruel. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar que alguém que escreve esta carta é alguém que foi extremamente cego espiritualmente, bruto fisicamente, alguém que foi cruel, alguém que odiou Jesus, é o mesmo que escreve esta carta, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo foi violento com os cristãos. O apóstolo Paulo cresceu numa boa cidade, teve uma boa educação, é formado na sua educação religiosa no judaísmo, depois na sua própria cidade, que era uma metrópole, ele é conhecido como Saulo de Tarso, né? Tarso ou Tarsis, hoje, atual região da Turquia moderna.
Paulo estudou nas melhores escolas filosóficas. Aos 18 anos foi para Jerusalém para fazer o ensino superior da academia religiosa, do judaísmo, se tornou um fariseu, honrou seus pais e a sua mãe dentro da religião. Foi alguém extremamente zeloso pela lei. Foi alguém que chegou ao ponto de acreditar que estava fazendo a vontade de Deus, ao entrar nas casas, prender pessoas, homens, mulheres, crianças, e colocá-los na arena para serem destruídos pelos leões. Alguém que acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Isso ainda é muito comum ainda hoje. Pessoas agredirem outras, pessoas serem cruéis com outras, achando que está fazendo a vontade de Deus. Matando, se explodindo. Dizimando centenas de pessoas, achando que está fazendo a vontade de Deus. Esse é Paulo, vivendo a sua vida obscura, longe, distante de Deus. Olha só, em Gálatas capítulo 1, vamos acompanhar aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Olha o que Paulo diz a respeito dele mesmo, nessa sua autobiografia. Esses primeiros 2 capítulos, eles falam da autobiografia de Paulo. Eles revelam os primeiros 15 anos do seu ministério, desde a sua vocação, o seu chamado por Jesus, até mesmo até a segunda viagem missionária. E aqui ele faz a sua autobiografia, ele começa escrevendo aos Gálatas da seguinte maneira. Porque, irmãos, quem é resgatado pela graça de Cristo não tem vergonha de dizer da onde veio. Não tem vergonha de dizer quem era, porque a graça de Deus, ela abundou sobre o pecado que nós vivíamos e existíamos e acontecíamos. Por isso a gente não precisa se envergonhar. Paulo começa dizendo assim: vocês, irmãos, versículo 13, ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, ou seja, ele era o melhor. E aí ele diz: como persegui com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. E ele diz: no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Ele tinha aí em torno de 18 para frente. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Olha só o que ele diz aqui, dizendo assim: sabem quem eu fui? Vocês sabem quem eu fui. Tanto é que em Atos 9, quando ele tem um encontro com o Senhor, e ele precisa ser cuidado pela igreja de Cristo, Deus dá um jeito, se revela, leva Ananias ali, e tem toda uma história bonita. Veja, o povo estava com medo desse homem, porque esse homem não era bem visto pela comunidade cristã, esse homem, pelo contrário, era temido. Mas agora ele diz: vocês sabem, irmãos, quem eu fui violento. Eu não quis dizer para a igreja de Deus: olha, a gente não gosta de vocês. Olha, pare de pregar. Olha, pare de incomodar. O imperador Nero está preocupado, está com raiva de vocês. Olha, nós não queremos isso. Os líderes religiosos do Sinédrio, que era ali, né, a liderança do judaísmo, eles não querem mais ouvir. Não, eu queria destruir a igreja. E louvado seja Deus, porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Jesus, nem mesmo uma pandemia. Amém, irmãos? Porque a igreja de Jesus é viva, porque Ele é vivo, e Ele é o Senhor da história. O apóstolo Paulo queria destruir a igreja, mas Jesus interrompeu os planos dele. Jesus interveio na história. Jesus mudou a história. Jesus mais uma vez operou salvação, mudança e transformação num homem cruel, truculento, violento, e o transformou numa ovelha que tem pastor, que é Jesus. Paulo é o exemplo vivo quando ele diz que ele é um homem violento, ele persegue a igreja. Paulo revela muita obra da carne, não é? Ira, violência, ciúmes, inveja, egoísmo. É isso que ele está. Veja, quem está escrevendo Gálatas e está falando sobre o fruto ou os sabores do Espírito Santo é alguém que conhece na prática o que é ser o oposto. Apóstolo Paulo é o exemplo
daquele que não é e não tem mansidão. Por conta do seu objetivo, por conta da sua fé, por conta da maneira, da sua escuridão espiritual. Mas ele também é alguém que sabe o que é passar a ter mansidão. Que às vezes a gente pode achar que isso é impossível para nós, mas isso é uma obra de Deus. É uma obra sobrenatural que vem com a graça de Jesus e com a operação, santificação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente não merece. Por nós mesmos a gente não consegue. Mas é uma obra de Deus na nossa vida. Por isso que há um texto lindo que dizendo, agindo Deus, quem impedirá? Mas a gente diz, não, nisso aí, acho que Deus não tem nem que pôr a mão. Já é vingança do nosso coração. A gente quer ver o outro mal, destruído, acabado. Mas eu sou de Deus. Eu amo Jesus. Glória a Deus. Meu inimigo caiu, Senhor. Glória a Deus. Quem tem que cair é Satanás. E a obra dele na vida das pessoas. Porque o ser humano é o que Deus faz com ele. Ele tira do monturo e firma os pés dele e o nosso pé sobre a rocha de Jesus. Deus não quer ver nenhum homem caído, destruído. Quem se levantou um dia para cair é Satanás, não eu e você. Em Cristo, Deus nos colocou e firmou os nossos pés sobre a rocha para viver para a glória dele. E para revelar quem Ele é. A glória a Deus, essa é a base da nossa vida. É isso mesmo, quando você quiser glorificar, você glorifica, não tem problema não. Nós cremos nessas coisas. Louvado seja Deus, irmãos, porque olhar para a história desse homem é olhar o tamanho da graça de Deus sobre a nossa vida. Pastor, que isso tem a ver com mansidão, tem a ver com a obra de Deus na nossa vida, que nos transforma de quem a gente era, dominado pela carne, fazíamos e realizávamos o desejo da carne, e agora andamos no Espírito e vivamos pelo Espírito. É esse homem que está escrevendo isso aqui, dizendo igreja, Gálatas, e ainda para nós ainda hoje, dizendo, não satisfaça os desejos da carne, mas andem no Espírito. Versos 16, 17. Aí do capítulo 5 de Gálatas. Esse é o padrão, andar no Espírito. E quando a gente anda no Espírito, que é o desafio diário da nossa vida com Cristo, quando cantamos aqui, Espírito, vem controlar o meu viver, vem dirigir o meu ser, o meu falar, o meu pensar. É isso, é diário, dizendo, Senhor, eu me rendo. Salvação é uma só, é uma vez só, mas santificação é todo dia. Rendição ao Espírito é todo dia. Tem gente querendo salvação todo dia. Não é isso. É rendição à santificação. A obra do Espírito é todo dia. É quando eu erro, quando eu peco. Então eu digo, Senhor, me perdoe. Me perdoe pelo que eu fiz, pelo que eu falei. É quando eu percebo, pela misericórdia de Deus, que eu estou indo além. E eu não estou agradando o Senhor. Eu digo, Senhor, eu me arrependo e eu quero recomeçar isso aqui. Isso é muito importante de entendermos. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, ele diz assim, os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne. É alguém que sabe, porque viveu na prática, o que é não ser e o que é passar a ser. E é impressionante pensar que esse homem que viveu essa obscuridade, essa escuridão espiritual, essa brutalidade física, foi alguém restaurado, transformado pelo poder da salvação que há em Jesus. O pastor Russell Shedd diz que a carne, você não aperfeiçoa. Não, eu vou melhorar, eu vou ficar mais calmo. Senhor, me ajuda, vou ficar mais calmo. A carne você não aperfeiçoa. Você mata na cruz, você rende a Cristo, você diz, Senhor, eu quero crucificar essa área, Senhor, eu quero crucificar, o que você precisa crucificar hoje? Fazendo esse sermão, eu crucifiquei algumas coisas, o que você precisa crucificar hoje? O que você precisa, o que está impedindo você de retomar medo, lazer, zona de conforto? O que impede você de recomeçar hoje?
crucifica. A falta de mansidão, ela é sentida na nossa sociedade, na nossa vida. A gente é sociedade, a gente está aí fora. Quando a gente olha as pessoas andando estressadas, ansiosas, gera irritação, gera falta de paciência, muitos com temperamento, as emoções descontroladas, nervo à flor da pele, agressão dentro dos lares, cada dia mais violência, brigas no trânsito, cada dia mais. Tem uma campanha do Ministério Público que diz, conte até 10. Até 10 é difícil, né? O negócio acontece antes. O mundo está tentando fazer alguma coisa, mas só acontece aqui dentro pela obra de Cristo, pela obra do Espírito Santo. E muda a nossa vida, e muda a nossa história. Tanta intolerância nos relacionamentos, mas a mansidão é um antídoto divino para isso. Porque a mansidão, ela acalma o conflito. Ela põe fim à discussão. Ela segura o gatilho de me vingar do outro. E mansidão é interessante porque a gente precisa às vezes ter mansidão na nossa vida. Mansidão para saber esperar o tempo do ofendido. Não é verdade? Às vezes a gente faz alguma coisa errada, ou comete alguma coisa que a gente não esperava cometer, e a gente fica inquieto, irado, fica estressado por dentro. Mas a gente também precisa ter mansidão para esperar o tempo de Deus, para esperar o outro acalmar. Às vezes a gente conversa com pessoas e diz, pastor, mas eu já pedi perdão, mas o ofendido ainda não está em paz para te perdoar. Precisa de tempo. E a gente precisa acalmar, amansar. Mansidão significa tranquilizar, acalmar. Não é ser frouxo. Não é não reagir, não é não fazer nada. O apóstolo Paulo, depois que se encontrou com o Senhor, mudou a sua história, mudou a sua vida. Lá no caminho de Damasco, aquela luz apareceu. A ideia da luz aqui é uma metáfora para a escuridão espiritual da nossa vida, e que quando Jesus vem, Ele aclareia tudo. E passamos a ter vida, passamos a ter discernimento, entender a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa história. E ali naquele lugar, ele cai, alguns dizem que Paulo literalmente caiu do cavalo, né? Cai do cavalo, tem um encontro transformador, inesperado com o Senhor, e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, Senhor, quem tu és? E aí lá Jesus fala, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Olha que interessante isso, Paulo não estava perseguindo a igreja. Paulo não estava perseguindo os homens e mulheres que amavam Jesus. Paulo estava perseguindo Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele sofre quando você sofre. Ele luta quando você luta. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da minha vida. É Ele quem age. É Ele quem interveio. É Ele, assim como lá no Êxodo passado, quando Deus viu o sofrimento do seu povo e desceu. Essa ideia de um descer é a ideia de levantar alguém, um profeta, uma manifestação para libertar o seu povo. Ele, Jesus próprio, se manifestou a Paulo. Sou eu, Paulo, Jesus, a quem você está perseguindo. Vamos ter uma conversa aqui. Vamos ter um pessoal. Imagina só. Jesus aparecendo para você numa luz, falando assim, vim falar com você, porque faz tempo que você não fala comigo. Vim mostrar que eu existo, porque faz tempo que você deixou de crer. Eu não quero essa luz não. Deixa do jeito que está, tá bom. Esse é o momento transformador que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas 1. Olha só o versículo 15, ele diz, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Assim como chamou a mim, a você e te chama hoje. Olha só o que ele continua dizendo, ele diz assim, quando lhe agradou, o que Deus fez? Revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não somos eu e você que ganhamos a salvação.
que adquirimos a salvação, que conquistamos a salvação. Esse é um presente de Deus, é uma ação de Deus, é um agir de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. É isso que esse homem recebe e é transformado, e imediatamente é retirado do império das trevas, é colocado no reino do Pai. Sua vida é transformada, sua mente é transformada, um novo coração, uma nova família, uma nova maneira de viver. Isso tem a ver com o fruto do Espírito Santo, que é essa ideia de o Espírito plantar em nós e fazer brotar em nós o caráter de Cristo, quem Cristo é através do fruto do Espírito. E a mansidão é uma delas. Louvado seja Deus, porque eu e você, quando nos convertemos a Cristo, passamos a ter o Espírito Santo de Deus que opera em nós essa obra. E esse homem truculento, violento e cruel é transformado pela graça de Deus. É transformado, é mudado pela graça de Deus. Deixa eu ler um texto da Bíblia para você. Ele mesmo, este homem mesmo, que agora há pouco nós lemos, que diz aos Gálatas: eu fui violento, persegui a igreja, queria destruí-la. É o mesmo que vai escrever esse texto que eu quero ler para você. Em 1 Coríntios, capítulo 4, Paulo diz assim, se você quiser abrir 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo agora diz. Ele diz: quando somos amaldiçoados, abençoamos. Não é o mesmo Paulo. Não é. Você concorda comigo? Não é. Ah, você está me amaldiçoando? Espera aí. Ué, o mais perto de Jesus fez isso, Pedro. Imagina Paulo. Se o apóstolo Pedro fez isso, você imagina Paulo. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando alguém amaldiçoa você, qual é a sua palavra? Olha só, ele diz assim: quando somos perseguidos, suportamos. Nós queremos eliminar a perseguição e acabar com a pessoa. Quando somos caluniados, e aqui é pior ainda, quando alguém fala mal da gente, não é verdade? Mesmo que a gente não mereça. Ah, se eu pudesse, puxava o gatilho. Quando somos caluniados, respondemos amavelmente. Gente, não dá aqui tempo para a gente falar tudo que esse homem passou, tudo que esse homem viveu, tudo que esse homem sofreu. Não dá para acreditar que esse homem é o mesmo que fala aqui em Gálatas o que ele fez. Só dá para acreditar pela graça de Cristo, pelo poder transformador de Jesus na nossa vida. Esse é o homem que experimentou o não ter e o passar a ter. Esse é o homem que escreveu lá em Romanos, dizendo: vence o mal com o bem. O homem que fez tanto mal, o homem que não era manso, o homem que não vivia na dimensão e na direção do Espírito Santo de Deus, agora é um homem que pode experimentar a presença de Deus e o que Deus fez na vida dele, e viver semelhantemente a Jesus. Por que eu posso dizer que Paulo viveu semelhantemente a Jesus? Porque ele mesmo disse isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, esse é o grande desafio da nossa vida. Grande desafio. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É esse homem agora, transformado e mudado. Assim como eu e você, podemos desfrutar do fruto e da bênção de Deus na nossa vida, pela obra do Espírito Santo, quando a gente se rende. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não chegue nem aos pés do apóstolo Paulo. Talvez você diga: não me compare a este homem nesta noite. Eu não sou assim. Mas a menos que eu e você nos rendamos
a Jesus, nós vamos continuar na cegueira espiritual que este homem viveu. Entregue a sua vida a Jesus e deixa Deus mudar a sua história. E deixa Deus te fazer um homem novo, uma mulher nova. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo pôde morrer, e você sabe, se não sabe, o apóstolo Paulo ficou preso em Roma, foi acusado como aquele que ateou fogo em Roma, foi acusado da pior, a pena de morte, e foi decapitado ao fio da espada, no final da sua jornada. Esse homem, ele pode dizer: combati o bom combate, guardei a fé, e estou esperando uma coroa que me está. Olha como Deus é, como Deus muda a nossa história, como Deus é capaz de mudar um homem raivoso, irado, violento, em alguém santo, semelhante a Jesus, que aprendeu as duras penas de viver a graça de Cristo, que passou o sofrimento sem sequer levantar uma das suas mãos. Jesus é assim. Jesus é assim. O Senhor Jesus nos ensina e é a nossa maior fonte. Na verdade, os frutos do Espírito que a gente está aqui falando, na verdade é tudo, a fonte é Cristo. Ele é amor. Ele é alegria plena. Ele é paz. Ele estabeleceu paz. E a hora que a gente vai olhando, o Senhor é bondade. O Senhor é amável. O Senhor foi fiel. O Senhor foi manso. O Senhor teve a mansidão para não agir contra os seus opositores. Jesus tinha toda a autoridade, todo o poder. Jesus tinha autoridade sobre os anjos, sobre a natureza, sobre todas as coisas, como Criador de todas as coisas. Os guardas disseram: sai daí, não és o Cristo, não és ungido de Deus. Mande os anjos, dá ordem aos anjos lá no deserto. E aí Jesus diz: não tentará o Senhor teu Deus. E na cruz ele diz assim: Senhor, eu cumpri o papel que o Senhor me deu para cumprir, toma a minha vida nas tuas mãos. Mas ele podia sim ter dado ordem à natureza, ter dado ordem aos anjos, podia ter dado ordem aos homens. Mas Jesus disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É como se Jesus estivesse dizendo: não é apenas conhecer que eu sou manso e humilde de coração. Aprender não é apenas conhecimento. Aprender é conhecer, experimentar e praticar. Esse é um processo da aprendizagem. Eu recebo conhecimento, eu assimilo aquele conhecimento causa em mim uma instabilidade, eu preciso lidar, aprender com ele. E ao mesmo tempo este conhecimento me projeta para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa. Jesus está dizendo: aprenda de mim, olhe para mim. Se você tem dificuldade, se você não está conseguindo, olhe para mim e veja como eu sou manso e humilde de coração. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: viva como eu vivo. É simples assim. Viva como eu vivo. Faça como eu faço. Seja como eu sou. Ah, Senhor, mas eu sou pecador. Ah, Senhor, eu não consigo. Peça ao Espírito Santo de Deus, quem dá o fruto do Espírito. Renda-se, consagre, viva para o Senhor. Irmãos, Jesus escreveu: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, ele escreveu também assim: os mansos herdarão a terra. Qual é a sua terra? Talvez seja um relacionamento quebrado. Talvez seja algo que você experimentou e viveu, que te marcou profundamente, que te gera ódio, que te gera rancor ainda hoje. Que o Senhor está dizendo assim: a tua mansidão semelhante, botar móveis, desfrutar daquele lugar, tornar aquele lugar um lugar especial.
Talvez a terra sua seja um relacionamento. Nós precisamos, se queremos ser semelhantes a Jesus e viver para a glória de Deus, buscar este fruto da mansidão, porque ele é extremamente necessário para os nossos relacionamentos. E talvez ser manso vai implicar em você herdar uma terra que está relacionada ao seu relacionamento. Quando mamãe morreu, o pai casou de novo. Pouco tempo depois. Meu pai ficou com um filho de 4 anos de idade. A mãe de leite do meu irmão foi uma prima que havia ganhado bebê também há pouco tempo. Mas papai ainda estava muito ligado. E tinha dias que meu pai caía, e nós sabíamos que ele ainda chorava a minha mãe. Infelizmente isso trouxe problemas para mim, porque eu sofri na mão da outra pessoa. Apanhei muito. Hoje eu compreendo que era uma resposta àquilo que a outra pessoa via e não gostava. Eu brinquei de manhã que a espada de São Jorge, eu conheço ela de todos os lados. Principalmente quando ela desbeiça assim. Aí que ela dói. Quase que vira aquele chicote, né, do passado, né? Que os romanos deram 195 chicotadas nas costas do apóstolo Paulo. Você sabia que uma pessoa que é chicotada no Império Romano, devido a tantas chicotadas, ela não consegue mais voltar à sua coluna normal por conta da cicatrização? Esse era o Paulo. Violento, que aguentou 95 chicotadas por causa do seu Senhor. Essa é a obra de Deus na nossa vida. Isso é inexplicável. Por mais que você queira entender racionalmente isso, não dá. Por isso que Paulo diz aqui em Gálatas 2:21, ele diz: esta fé que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Não é racional, é fé. E eu me lembro que isso, de tanto sofrer, de tanto apanhar, eu me lembro que isso, quando eu me converti, havia um ódio tremendo no meu coração. E eu cresci dizendo, um dia eu vou matar ela. E um dia, de fato, isso quase aconteceu. Eu tinha ali meus 13 anos, e quando eu cheguei em casa, era meu irmão que estava apanhando, o mais novo. Igual o que eu havia sofrido. Eu peguei uma barra de ferro que ficava na frente de casa, no jardim, e graças a Deus a porta do quarto foi fechada. Anos se passaram, e um dia estava num congresso, já com o crente, e com aquela falta de mansidão interior, aquela raiva. É por isso que mansidão não tem a ver com comportamento, mas tem a ver com a obra que a gente permite que o Espírito Santo faça na nossa vida. É fácil? Não. O Evangelho não é fácil, mas o Evangelho é maravilhoso. Muda a nossa história, muda a nossa vida. E o que a gente não consegue aqui nessa terra, a gente vai conseguir na eternidade. Porque o manso vai herdar a terra, e não só essa terra, mas vai herdar o céu também. E um dia eu estava num congresso, da famosa Neuza Tioca, e a gente foi para lá, e uma palavra ministrou meu coração com muita assertividade, e com muito poder de Deus. Irmãos, o que Deus tem para fazer na sua vida agora à noite, é poder de Deus. O que Deus vai fazer até o final desse culto, é poder de Deus. Eu podia falar nada aqui, só ler o texto, poder de Deus. É por isso que Paulo diz, a nossa palavra não chegou em poder de linguagem, de argumento, mas poder do alto. Essa é a palavra da fé. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente queira entender o texto, é o poder de Deus para a salvação. Não tem a ver com razão, tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. Eu não precisava falar nada, e Deus ia agir na sua vida, através de um canto, através de uma oração. Quando você saiu da sua casa, Deus já estava ministrando o seu coração e a sua vida. Quando você sair daqui, quando você acordar amanhã, na terça-feira, na quarta, quando você passar uma tribulação, Ele está lá. E eu me lembro que a gente estava orando, e uma palavra veio ao meu coração, tudo quanto ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra terá sido desligado no céu. E naquela manhã, aquela pessoa me veio à mente. Naquela manhã,
as cenas do que eu passei me vieram à mente. E naquela manhã, Deus me deu mansidão. Deus acalmou meu coração, porque eu perdoei. Mansidão é o poder para acalmar. Mansidão é o poder para aplacar, para tranquilizar, para trazer cura. E hoje eu posso desfrutar da amizade, da comunhão do meu irmão mais novo, fruto desse casamento. Hoje eu posso conviver com essa pessoa. Hoje eu posso ir na casa dessa pessoa. Essa é a graça de Jesus. Essa é a graça de Jesus que mudou e transformou a vida de um homem extremamente cruel e violento, que não usou do seu direito de cidadão romano, apenas uma vez, e foi para defender Cristo e o Evangelho, não a sua própria vida. Um homem que morreu degolado ao fio da espada, condenado de uma acusação que não lhe era devida. Assim como aquele que foi ao madeiro e morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos desfrutar da mais plenitude da vida que há em Cristo Jesus. Não importa quem você é, não importa quais são as áreas hoje que você precisa ser e buscar e receber mansidão. Talvez no trabalho, eu tinha exemplos para dar aqui, nos relacionamentos da igreja, talvez na rede social. Irmãos, nós vamos viver um tempo difícil. Há muita violência, há muitos crentes se levantando com violência na rede social. Acalma o seu coração, aplaca o seu coração, tranquiliza o seu coração. Deus é o Senhor da história, e se Ele quiser intervir, Ele vai intervir. Assim como Deus levou o seu próprio povo amado para a Babilônia, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Para ensinar, para nos corrigir e para nos colocar prostrados a Ele. A história bíblica mostra isso. Acalma o seu coração. Aquilo que aconteceu na sua vida tem o tempo certo e determinado para Deus trazer conserto também. Acalma o seu coração. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Ele vai fazer sobressair sobre ti Ele, não você, a graça dEle. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mansidão é o fruto do Espírito que pacifica as relações. Eu quero retomar essa fala. Que acalma o conflito, que põe fim à discussão, que reconhece o valor do outro e que retarda o gatilho da vingança. Eu queria desafiar o meu e o seu coração nessa noite, nesse dia, já ministramos pela manhã. A mansidão de Jesus deve nos levar ao arrependimento. A mansidão de Jesus deve nos colocar prostrados. Prostrados e arrependidos de quem verdadeiramente somos. Precisamos ser verdadeiros conosco mesmo. Diante de Deus. Do nosso modo altivo e orgulhoso, muitas vezes, de viver. Eu e você estamos no mesmo barco. Às vezes a gente teme a tempestade. Mas com a gente está o mesmo Jesus, que acalma a tempestade, mas que também chama a nossa atenção, dizendo, homens de pequena fé. Nós precisamos nos quebrar da nossa atitude desrespeitosa com as pessoas, do nosso julgamento cruel muitas vezes, da violência, da ira com que tratamos as pessoas. Eu fui perdoado, e eu perdoei, mas ainda hoje eu preciso tomar cuidado com isso, para não transferir para pessoas, até as pessoas que eu amo, violência, raiva, corrigir além do que devo corrigir. Porque a graça de Cristo, ela é abundante diariamente na nossa vida. Deus quer fazer isso na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender da vida cristã que resiste ser guiada e governada pelo senhorio e pela obra do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus.